É seu. Obrigada. Vir trabalhar para o Instituto de Empreendedoras foi um grande marco da minha carreira, né? Porque assim, eu sempre via a Bel e falava que as minhas definições de mulherão estavam redefinidas. Eu gosto muito de ser assim, essa pequena mulher de 1,60 m que consegue falar tão alto quanto a Bel sem precisar de ter 1,80 m como ela. Bom, eu sou a Larissa, eu sou secretária executiva por formação. Eu me especializei em marketing e eu fui trabalhar em São Paulo, num dos maiores pavilhões de exposição da América Latina da época. O último trabalho que eu fiz lá no Centro de Exposição Imigrantes fechou em 37 bilhões de dólares no meu bolso, eu coordenando isso tudo, com uma equipe de mais de 200 pessoas só em staff. E eu era muito apaixonada com o que eu fazia. Só que eu namorava o meu atual marido, ele estava no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, e eu consegui a minha tão sonhada vaga numa multinacional. Fui para a PwC para ser secretária executiva mesmo. Só que eu tive 2 burnouts em um ano só. E aí eu comecei a estudar mais a fundo por que eu tinha falhado tanto, sendo que eu tinha uma vida muito ativa, muito saudável. E então, ao invés de falar sobre o que é a minha gestão, a minha consultoria hoje, que é sobre gestão de marcas, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre produtividade. Porque atrás de um CNPJ sempre tem um CPF. E se você não cuidar desse CPF, não tem CNPJ que resista, muito menos o seu. Tá? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então eu fui entendendo aos poucos, entendendo por que a minha fibromialgia tinha atacado daquele jeito, por que eu tinha surtado, por que eu tinha apagado e por que eu não tinha percebido. Porque só quem ama o que faz tem burnout. Porque se você tem um empreguinho mais ou menos, só para pagar as contas, você não dá o seu máximo. Se você não está apaixonado por aquilo, você não dá o seu máximo. Mas quando você gosta de alguma coisa, é igual relacionamento tóxico. Você não sabe que você está se lascando até você realmente se lascar. Né? E quem sofre um burnout, a tendência de sofrer o segundo é altíssima, porque você tem certeza que você superou aquilo. Do segundo para cá, já tem quase 10 anos. E eu continuo me policiando todo santo dia. E eu dei conta de sobreviver a um puerpério gemelar. Dentro da minha casa, eu sou filha de 2 professores de educação física e a gente tinha basicamente 3 regras. Que era a gente comer direito, dormir na hora certa e praticar uma atividade física. Mas e nota? E obedecer papai e mamãe? E tudo era consequência disso. Porque a gente, com o corpo bem nutrido, a gente tendo a nossa higiene mental adequada e a gente conseguindo manter o nosso metabolismo funcionando, toda a nossa cognição era consequência dessa rotina que eles tinham com a gente. Né? Hoje, eu e meus 2 irmãos, nós temos o que a gente considera um sucesso naquilo que a gente se propôs e cada um na sua área. Eu hoje sou consultora de negócios, meu irmão é engenheiro da aeronáutica e a minha irmã é hippie na Europa. Mentira, ela trabalha com turismo, é porque a gente gosta de falar que ela trabalha 3 meses por ano e o governo paga 3 meses porque ela mora numa região extremamente turística, então ela não tem o que fazer lá. Então o governo prefere pagar para ela ficar quieta e poder continuar com a mão de obra qualificada para o ano que vem. O que isso traz para a gente de autoconsciência? Essa é uma ferramenta de coaching que muitos já podem conhecer, tá? E eu não vou aplicar ela aqui com vocês. Eu trouxe ela impressa para que num momento de descanso, de concentração, de tranquilidade, vocês possam refletir. Até porque o que a Kate vai trazer para vocês vai ser fundamental para vocês entenderem isso. Só que tem uma pegadinha nessa roda da vida. Ela pode ser formatada de diferentes formas, com diferentes graus e diferentes vieses. Você pode fazer a sua própria roda da vida. Ela é um conceito, ela não é uma ferramenta fechada. E essa daqui eu apliquei dentro de uma sala de alta performance, de alta gerência, num treinamento de alta performance que eu fiz. E a gente tinha 100 pecinhas para poder distribuir. Se vocês fizerem as contas, aqui eu tenho 12 áreas. E cada uma tem 10 marcações. Sim, você não vai conseguir estar plena em todas as áreas ao mesmo tempo da sua vida. Então esse é um exercício para que a gente consiga medir
Aonde é que a gente realmente quer estar 100%, a gente sabe que a gente vai precisar de deixar alguma coisa de lado. E a vida, ela é uma constante. Não dá pra gente ficar sempre na crista da onda. O nosso corpo é falível. Nós somos divinas, mas a gente não é Deus. A gente consegue ter boa qualidade em determinadas áreas, mas a gente não consegue ser perfeita em tudo que a gente faz. Então, como é que a gente vai ter realmente uma alta performance? Quando a gente conseguir equilibrar uma coisa com a outra. Hoje, eu, mãe de gêmeas, estou trabalhando. As meninas sabem disso. Ontem eu fiquei em casa. Hoje de manhã, a Bel me deu uma sequestradinha para a gente preparar as coisas para o evento do dia 30. Então amanhã eu sei que eu vou ter que compensar isso. Eu estou virada, porque as meninas acabaram tossindo muito. O que eu vou fazer para isso? Vou tomar um cafezinho 7 horas da noite? Sim, porque eu preciso de estar numa boa qualidade de atenção para estar presente nesse momento. Então a gente vai usando de subterfúgios, de estratégias, para que a gente possa entregar aquilo que a gente precisa naquele momento. Quem estava no devocional hoje me viu falando um pouquinho sobre a gente ter a sabedoria de eventualmente se silenciar. Sabedoria não é só a gente divulgar aquilo que a gente tem de tamanha inteligência de diferencial, mas a gente também aprender a ficar um pouquinho mais quieto. E que a gente só tem o momento de agora. Então, o que a gente vai conseguir fazer nesse momento, que é essencial e que a gente não vai poder delegar para ninguém, que depende de mim, ou que eu posso reorganizar a minha agenda. A gestão estratégica, ela está muito mais ligada ao autoconhecimento e autorresponsabilidade do que meramente em ferramentas. Eu tenho uma dezena de ferramentas, de softwares, de aplicativos, de técnicas que a gente pode colocar aqui no telão e falar assim, usem isso. Tá, mas eu e meu marido, a gente trabalhando juntos no mesmo negócio há 13 anos com gestão de temporada, nós funcionamos de maneiras diferentes. Ele é notívago. Ele, das 5, 6 horas da tarde, ele está no auge da produtividade. Tudo que eu quero é sentar quietinha, tomar um café, conversar com alguém, fazer nada produtivamente. Mas das 6 horas da manhã, eu estou soltando purpurina de felicidade. Levanta ele antes das 10 para você ver o tamanho da tromba. E nós trabalhamos no mesmo negócio há 13 anos, estamos juntos há 15 anos. Então, como é que funciona? Simplesmente na dinâmica de cada um. E tem dia, principalmente a hora que a gente está naqueles dias, em que eu vou ficar quietinha na cama até a hora que as meninas deixarem. Eu tenho a bênção hoje de poder não usar despertador. Agora, por conta do devocional, a gente muda um pouquinho. Mas eu acordo quando o meu corpo deixa. Isso está sendo muito mais saudável para mim. Em momentos como a gente tem um compromisso agora, eu trabalhar, eu sei que eu não posso virar à noite mais trabalhando como eu estava fazendo até 10 dias atrás. Mas se precisasse, eu ia usar o meu tempo necessário para fazer o que é inadiável e o que só depende de mim. Eu posso delegar? Compensa. Quanto vale o seu tempo? Quantas tarefas a gente não pode passar para alguém mais júnior? Usar uma amiga sua que está precisando de uma tarefa? Uma vez eu precisei de compilar uma série de e-mail, de listas para fazer um mailing de um evento. Eu paguei R$50 para uma prima minha fazer, que está no 2º colegial. Ela ficou em êxtase com aquilo, R$50 não vale meu tempo de gastar com aquilo, porque aí foi o tempo que eu fui ter uma reunião com a Vitória e a gente produziu conteúdos riquíssimos. Senão eu teria que passar a tarde inteira fazendo uma tarefa que desperdiça, entre aspas, a capacidade de uso do meu tempo. Então a gente ter também o autoconhecimento de eu sou incrível nisso. Eu falo outra palavra, eu sou incrível nisso. Não, isso aqui eu realmente preciso de ajuda. Contratar alguém, pedir ajuda. A Cadma está com uma equipe nova agora. O tempo que ela vai economizar em tarefas comerciais vai dar para ela um alcance de marca que ela não vai conseguir dentro do escritório. Mas que ela precisa de alguém competente para manter o nível da marca dela. Então ela sabe que vai custar mais do que ter uma secretária júnior. Ela está com uma assistente comercial. Então a gente medir todas essas responsabilidades. E empreender está diretamente ligada a autoconhecimento e autorresponsabilidade.
E a alta, com L, alta produtividade, alta performance, ela é diretamente ligada ao nosso sucesso. A Arianna Huffington, ela era a CEO e a fundadora do Huffington Post, que é um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos. E ela teve literalmente um piripaque no banheiro da casa dela, ela bateu a testa na pia e ela ficou uma semana em coma induzido para poder reorganizar as coisas dela. Só que era daquelas que ela trabalhava o dia inteiro, dormia 4 horas por noite. E ela lançou uma série de livros, eu tenho 2 deles, quem quiser, tá todas as marcações lá lindas, sobre a magia da cama. Eu falei, nossa, que coisa sensacional. É de dormir. Você precisa dormir, você precisa descansar. Então, mas eu preciso entregar amanhã. Vai dormir e acorda uma hora mais cedo. O seu cérebro precisa. Eu tinha que mandar fechamento de caixa hoje para os clientes do meu marido. Eu falei, eu não tenho capacidade de fazer isso agora à noite. Eu falei, mas a gente precisa mandar amanhã de manhã. Eu falei, pode ficar em paz. Eu vou levantar às 6 horas para poder fazer o devocional. Às 7 horas eu faço. Mas agora, eu mandar uma planilha financeira de fechamento, eu não tenho a menor condição. E outra, são meia-noite. O cara não vai ver agora. Tá? Então, lógico que a gente faz aquelas dicas nossas maravilhosas, né? A gente tem que começar a liderar pelo exemplo. Quando você precisa que os seus filhos estejam prontos para ir para a escola, você tem que ser a primeira a estar pronta. Não é para poder evitar atraso, porque você é mais importante. Não é sobrepujar a relevância e o carinho que você tem. É por exemplo. Quando eu chego pronta para almoçar, menininhas, senta na mesa que a gente tem horário. A gente senta e come e as meninas têm pressa de poder se arrumar. Eu ainda tô de pijama, com um copo com a cara toda amarrotada. Menininha, senta que a gente tem pressa. Pressa pra quê, mamãe? Se a gente tá sendo assim dentro de casa, imagina nos seus clientes que eles não estão te vendo. Como é que você vai dar esse exemplo de cuidado com o seu negócio, de responsabilidade com seus prazos, de honrar o valor que você cobra? A gente não precisa de estar sempre de terninho impecável, mas você tem que ter autocuidado. Eu não gosto de estar sempre produzido o tempo todo, mas arrumar o cabelo, colocar uma roupa alinhadinha. Não aparece num Zoom de camiseta de pijama não, gente. Tá? Existe o blazer para isso, para a gente poder disfarçar o pijama. O home office já comprovou que isso dá certo. Tá? Comecem a se olhar com mais carinho, mas de dar o exemplo. Vocês são as primeiras. Meu pai fala que a mulher, o homem é o sustento da casa, mas a mulher é o mourão da porteira. É aquele toco em que faz a porteira ir para lá ou para cá. Deixa o mourão torto para você ver. Se a porteira não range, destronca, sai e vaza tudo para fora. A mulher é o mourão da porteira de uma casa. Divida a sua agenda em blocos e não fica colocando micro compromissos de uma coisa para outra. E tente colocar 3 metas para você fazer no dia. Terminou aquelas 3 macrometas, aí você faz as outras tarefas. E essas macrometas vão puxando as outras tarefinhas. Hoje eu tinha que visitar um cliente com a Bel, eu tinha que cumprir a minha reunião da tarde com as tarefas que eu tinha a partir daquela reunião e preparar a aula de hoje. Como eu terminei essas tarefas, eu fiz janta para as meninas, eu pude deixar a roupa delas passada de manhã, eu já adiantei o relatório que eu não tinha feito ontem, eu acabei fazendo hoje, porque eu tenho 3 grandes objetivos. Eu tenho de manhã, um de tarde, um de noite. E conheça como que funciona a rotina da sua casa. Na minha casa, eu sou mãe de manhã, eu sou comercial à tarde e eu sou sócia à noite. De madrugada nem escoto. Eu durmo. Descoxinha, mas eu durmo. Então tem essas 3 macrometas. Tá? Conheça as suas próprias versões e entenda onde é que você não pode falhar e como é que você precisa negociar. Hoje eu não estou sendo sócia, mas amanhã eu vou ter que ser 2 vezes. Eu preciso antecipar alguma coisa, eu consigo delegar, eu consigo, de novo, autoconhecimento e autorresponsabilidade com as suas entregas. E por fim, uma música que eu canto para as meninas desde que elas estão na minha barriga. Calma, respira, escuta o seu coração.
eu no auge da loucura, gente, esses meses já. Calma, respira, escuta o seu coração. Vamos ali beber uma água? Então, a gente respirar faz bem, a gente precisa oxigenar o nosso cérebro para que a gente possa fazer com que as ideias aconteçam e floresçam. A melhor coisa que você faz quando você está travada num processo é sair. Acreditem, sair. Todas as melhores ideias que já surgiram em passeios, no banho, quando você está cozinhando, você está fazendo alguma coisa que te relaxa. Porque o seu cérebro ele sai do modo vigilância e passa para o modo concatenação. Ele vai começar a sozinho organizar as ideias. Porque quando você está fixado no problema, ele só consegue ver o problema. Você precisa se distanciar para você conseguir enxergar a solução. Né? E às vezes tudo que a gente precisa é só respirar. Principalmente a hora que você já está no fim da sua paciência. 5 sessões de 5. 5 sessões de 5. A gente precisa, então, saber quem a gente é, saber o que precisa ser feito, para então a gente saber como é que a gente joga isso para o mundo. Isso em absolutamente todas as funções que a gente vai fazer. Da microtarefa de como é que eu vou fazer almoço, eu amo cozinhar. A Bel não. Mas as crianças precisam comer do mesmo jeito. Como é que a gente faz isso? Como é que eu funciono? Que horas eu funciono melhor? Como é que eu organizo aqui? Meu marido, ele vai cozinhando, ele faz as coisas e o almoço sai do mesmíssimo jeito. Eu pico tudo certinho, eu lavo a louça primeiro, não sei o que hora que eu começo a fazer, eu faço tudo de uma vez e o almoço sai do mesmo jeito. Quem tá certo e quem tá errado? Eu sou certa no meu jeito, porque se eu for fazer do jeito dele, eu vou dar pânico. Se ele for tentar fazer, dá errado. Conheça quem você é. Saiba o que você precisa fazer para então você colocar isso para o mundo de uma forma assertiva. Não coincidentemente, essa metodologia que eu trabalho, onde a gente vai entender exatamente qual que é o seu posicionamento, a sua história, como é que funciona a sua cabeça, perfil comportamental. A gente cria processos operacionais para você, para sua empresa, organiza a sua casa dentro de uma rotina profissional que você precisar. Então a gente entender como é que a gente vai colocar isso para o mundo. É treinamento, é oratória, é imagem. E isso não é um círculo, isso é intrínseco a todas elas. Esses 3 pilares, eles são trabalhados dentro da minha metodologia de uma forma dinâmica e indissociável, porque a gente não pode separar o nosso CPF do nosso CNPJ. Obrigada.